Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por economistas sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Sérgio, hoje é o quadro Cara e Coroa, eu acho o quadro mais divertido da semana. Eu costumo brincar que a moeda não cai de pé, ou você é cara ou você é coroa. Não tem meio termo. Vamos lá, não tem. O Brasil hoje precisa de mais BNDES na economia ou de menos BNDES? Por quê? Olha, comparado com o que a gente teve nos últimos anos, você inchou o BNDES aí com 500 bilhões de reais e não surtiu efeito em termos de investimento decididamente, hoje a gente precisa de menos BNDES. Mas não é porque simplesmente o BNDES é ruim, não é isso. O BNDES é uma boa instituição, tem uma boa equipe, é um bom banco. A questão é, você precisa ter alternativas, fontes alternativas de investimento. Você não pode depender só de um banco público para isso. Você tem que desenvolver o mercado de capitais, por exemplo. E só vai conseguir fazer isso se você não tiver aquela força que o BNDES sempre teve no passado. Eu dou sempre o exemplo do que aconteceu na França na década de 80. Você tinha uma dependência muito grande de investimentos do setor público. O sistema francês em 85 fez uma mega reforma que abriu espaço para diminuir o setor público do investimento. O que aconteceu? O mercado de capitais na França explodiu positivamente. Então, assim, eu acho que isso tende a acontecer nos próximos anos. Agora, é uma conjunção de coisas. A questão do BNDES está atrelada a gente fazer a reforma da Previdência, manter a taxa de juros baixa, abaixar a meta de inflação nos próximos anos, manter sistematicamente essa taxa de juros básica lá embaixo. Aí a gente consegue ter essa estrutura do BNDES com uma taxa baixa, mas também incentivando outros instrumentos de captação das empresas no Brasil. Perfeito. Vamos lá, próximo. O que é mais difícil prever hoje, um Bitcoin ou um dólar, hein? O dólar tradicionalmente para o economista, né, é muito difícil. Agora surgiu o tal do Bitcoin. Tem uma frase, eu acho que é do Edmar Baixa, se não me engano, que ele falava que Deus criou a taxa de câmbio para humilhar os economistas, porque a coisa mais difícil que existe na economia é projetar dólar, projetar a taxa de câmbio em geral. Hoje, quando a gente olha e faz a comparação com o Bitcoin, a gente consegue ver que o dólar está mais fácil. Porque, na verdade, e aí, assim, tem a questão do Bitcoin que a gente sabe que vai cair, é uma especulação muito completa. A gente não consegue ver o Bitcoin evoluindo de fato, porque não tem lastro de nada, não tem uma estrutura por trás, não é regulado. Cresceu de uma forma absurdamente exagerada nos últimos meses. Tem gente penhorando o imóvel para comprar Bitcoin. Então, assim, tá dado que vai cair em algum momento e vai desmontar. Né? Então, assim, é fácil prever que vai cair. Né? Então, nesse sentido, hoje está mais fácil prever que o Bitcoin vai desmontar do que o dólar. Legal. Vamos lá, mais um. Agora sim, dólar ou real. Aí é uma questão de câmbio, né? O dólar tende a se valorizar contra o real ou o real tende a se valorizar contra o dólar? As duas coisas, na verdade, tendem a acontecer. Olhando do ponto de vista americano do dólar, quando você olha a reforma tributária que foi aprovada agora, né, você pode ter um pouco mais de crescimento, um pouco mais de inflação, o Banco Central americano tende a subir um pouco mais de juros por conta disso. A tendência é você apreciar o dólar, né, fortalecer o dólar, e aí as moedas do mundo inteiro tendem a depreciar. Então, o real, nesse sentido, por conta do movimento do dólar, tenderia a ficar mais fraco, tenderia a depreciar em 2018. Aí, no meio disso, você joga toda a problemática política do ano que vem da eleição. Então, a tendência é assim, olhando de hoje, 2018, é provável que você tenha um real um pouquinho mais depreciado, aí tocando 3,40, passeando para esses números um pouco acima, um pouco abaixo. Não vejo descolar muito além disso, porque a gente tem a preocupação política, mas eu acho que vai acabar tendo um resultado razoável no final. A gente só vai se preocupar de fato mais para o final do ano quando o indivíduo, o presidente de fato ganhar. Então a tendência é ficar aí um pouco mais depreciada, mas não explodir. Aquele cenário que a gente viu em 2002, da eleição do Lula, que o câmbio disparou, foi a R$4 por dólar rapidamente, eu acho que não é o cenário ainda para o ano que vem. Mas a depender do resultado da eleição, a gente pode ver isso acontecer em 2019. Perfeito. Brasil ou Argentina? Se tivesse que escolher um país para investir hoje, olhando a economia hoje. No futebol ou não? Não, na economia. Na economia. Olha, tem toda essa discussão hoje em relação à Argentina que virou a estrela do mundo, né? O Macri, de forma muito competente, ele está trazendo a Argentina para o cenário internacional de novo, depois de anos que a Argentina ficou completamente fora, né? Isso é extremamente positivo. Dá aí um espectro de possibilidade de crescimento para a Argentina nos próximos anos com estabilidade política muito grande. É isso tudo que o investidor pede quando você olha o horizonte de longo prazo. Mas eu acho que a Argentina tem um desafio tão grande quanto o nosso. O nosso se chama reforma da Previdência. Mas ela está bem encaminhada, acho que vai acabar passando. O desafio da Argentina é um pouco mais complexo, é uma inflação muito elevada.
eles têm uma inflação que sistematicamente ainda está acima de 20%. O ideal era trazer essa inflação para baixo. Em geral, para trazer essa inflação para baixo, você acaba tendo que fazer com que tenha aí uma recessão para fazer com que ela de fato caia. Se não for o caso, que não é o caso agora, eles estão ainda estimulando a economia argentina está crescendo 3%, provavelmente vai crescer isso em 2018 também, a chance é de você ter essa inflação ainda sistematicamente elevada. Então o investidor vai ver um Brasil que fez regra do teto, fez reforma do TJLP, vai fazer reforma da Previdência, está com uma inflação de 3, 4%, taxa de juros baixas, bem estruturado, fez a reforma no pré-sal, aí vai olhar para investir nos próximos anos, eu vou investir na Argentina no Brasil. Eu tenderia a olhar Brasil. Fora o tamanho do país, né? Fora o tamanho de demanda de mercado que tem. Então, olhando de hoje, a Argentina está muito bem, mas como potencial para os próximos anos, o Brasil está fazendo um caminho mais acelerado de reformas do que a Argentina, digamos Neymar assim. ou Messi? Neymar, claro. Neymar. Tem que ganhar ano que vem, não é possível. Estados Unidos ou China? Quem vai brilhar? Os Estados Unidos do Trump ou a China do Xi Jinping? Olha, tá difícil ver os dois. Nenhum tá brilhando aqui, viu? A situação tá complicada nos dois casos. A China, para mim, tem uma complicação aí nos próximos anos muito grande, que é política, não é econômica, né? A economia está indo muito bem, está crescendo de forma moderada 6%, eu acho que não tem muita dificuldade nesse sentido, mas é um crescimento cada vez mais baseado em endividamento, especialmente endividamento das empresas e um endividamento também muito grande por conta de empresas estatais. Quando você olha um país que quer crescer ao longo dos próximos anos, que quer ficar rico de fato, você tem que ter mais presença de setor privado e não setor público. E hoje o que a gente vê é um incentivo muito grande na China de setor público, de empresas estatais. Porque você tem um presidente que é o Xi Jinping que está centralizando poder. A gente acabou de ver isso na eleição dele e colocou até o próprio nome na Constituição. Não deu nenhuma sinalização da próxima eleição, quem que vai ser seu substituto. Então, eu vejo a China criando aí um monstro político para os próximos anos difícil de resolver. Isso para o investidor vai causar dificuldades. Então, eu não compro muito esse cenário que a China vai virar essa grande potência quando você olha um cenário de 10, 15 anos. Não é para o ano que vem, não é 2019, não é 2020, mas no longo prazo é complicado. Os Estados Unidos, o complicado é mais de curto prazo. Você tem um presidente lá que é disfuncional. Quer dizer, é uma coisa, é uma temeridade completa. A capacidade do Trump de interferir nas decisões americanas fora dos Estados Unidos em termos de cenário internacional, das políticas da OMC, das políticas com a União Europeia, com as políticas com a Ásia, está desmontando a estrutura que foi criada ao longo do pós-guerra na Ásia. Então, assim, no cenário internacional está complicado, no cenário doméstico ele não tem poder mais nenhum praticamente. É apoiado por 30% da população, caindo esse número, e você vê uma dificuldade dele conseguir governar bem nos próximos anos. Em um ano, o que ele conseguiu aprovar? A reforma tributária, que é muito boa, ok, positiva, gera crescimento no curto prazo, mas foi uma reforma ruim, porque aí entra a discussão do longo prazo. Exato. Você fez uma reforma tributária que vai aumentar o déficit, vai aumentar a dívida e, na verdade, você vai fazer com que as taxas de juros nos Estados Unidos de curto e de longo prazo subam. Então, assim, os Estados Unidos hoje não estão bem e tem um cenário aí com mais 3 anos do Trump muito complicados. E a China também, por conta da questão política, não está brilhando nos próximos anos. Então eu diria assim, os dois estão fraquinhos e por conta do cenário político. Agora, você investidor tem que escolher um para colocar o dinheiro hoje. Eu ainda escolho os Estados Unidos porque o Trump é temporário, o Trump é uma situação esporádica agora, não muda a institucionalidade americana. Eu sempre preocupo com questão mais de longo prazo, a questão institucional. Os Estados Unidos institucionalmente é muito mais forte do que a economia chinesa. Pronto, resolvido então Estados Unidos. Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, conosco nesta semana no Papo de Economista. Ele volta amanhã com as projeções econômicas. A você um grande abraço e até lá!